Bem, pessoal, hoje deu para a gente fazer, certo, a gravação. E assim, como tá tendo essa questão do projeto, né, aflorar, então ficou mais complicado da gente aplicar, né, a aula online, né? Hoje não foi possível. Mas, né, vamos ver se a gente consegue fazer esse momento, né, na próxima semana, para a gente aplicar esses conhecimentos, né, conversando, a gente pode tirar as dúvidas, enfim. Então, vamos começar, certo? A aula de SSET. Hoje eu vou falar sobre EPIs e sinalização, certo? Então, vamos iniciar. Pronto, gente. Saúde, segurança, né? EPIs, EPCs e sinalização. Não sei se vocês já ouviram falar em EPIs, né? Mas EPIs é uma sigla de equipamentos, que significa equipamentos de proteção individual. Então, assim, considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a saúde e segurança no trabalho. Ou seja, os EPIs, eles têm como finalidade, né, proteger os trabalhadores quando eles estão fazendo as suas atividades no seu local de trabalho. Então, aqui a gente tem, né, algumas considerações sobre os EPIs. Eles não evitam os acidentes, né? A gente utilizar, por exemplo, um capacete, que é um EPI, ele não vai evitar que ocorra um acidente, mas ele pode diminuir as lesões, né? Outra coisa, vamos supor, uma bota, né, de proteção, ele vai evitar que o acidente ocorra? Não vai, mas ele vai amenizar caso esse acidente venha a ocorrer. E assim, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente, né, esses equipamentos e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, assim, é de obrigação da empresa ofertar, né, ofertar o EPI, ensinar o seu uso, né, ensinar o trabalhador a fazer o uso daquele EPI e destinar de maneira correta qual EPI que deve ser usado para determinada atividade. Aqui alguns exemplos de EPIs, nós temos os capacetes, os protetores faciais, óculos, vestimentas, luvas, calçados, as máscaras de proteção respiratória. Hoje também a gente tem essa questão das máscaras, né, devido ao Covid. Então, hoje vocês sabem que existem vários tipos de máscaras, né? Antes não existiam as máscaras de tecido, então foi devido à presença do Covid que essas máscaras de tecido apareceram. Então, a gente tem as máscaras de N95, que é para respiração. A gente tem máscaras que tem um filtro, 2 filtros. Temos também esses abafadores auriculares, né? Que eles são tipo concha. E aqui a gente tem, né, alguns métodos, né, alguns tipos de equipamentos por forma de uso. Acredito que vocês não conheçam esse cinto aqui, né, que é o cinto Talabart, que é o cinto que você veste totalmente o funcionário. Nós temos aqui óculos, né, de segurança, calçado, com bico de aço, com a ponteira de aço, né, para evitar que objetos pesados, quando caem, ele quebre, né, os dedos do funcionário. Então, aqui alguns exemplos de EPIs e sua utilização. Aqui a gente tem, certo, algumas obrigações ao empregador. Essas obrigações, elas estão presentes nas normas, né, que regulam a atividade de EPIs e EPCs, que é adquirir o EPI adequado, né, ao uso, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente aquele que é aprovado, né, ou seja, não comprar qualquer tipo de EPI para poder oferecer esse EPI para o trabalhador. Então, a gente tem essa preocupação também. E, gente, essa questão de adquirir o EPI adequado ao risco é muito importante, porque existem, às vezes, acidentes bestas que poderiam ser evitados
se o EPI fosse o indicado. Por exemplo, quem trabalha com energia elétrica, né? Que ele pode ser ofertado uma luva e essa luva ela não ter o dimensionamento e o funcionário encostar num fio que era para essa luva poder isolar aquela tensão, ela por ser errada, leva um choque e, consequentemente, vem a óbito. E orientar e treinar o trabalhador, coisa que a gente já falou sobre o adequado uso, a guarda e a conservação. E aqui as responsabilidades do empregado, né? Utilizar apenas para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, comunicar ao empregador as alterações que tornem impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Existem, muito questão de óculos, né, de proteção, que às vezes parecem com óculos escuros. Já aconteceu, né, de alguns funcionários, por acharem bonito esse óculos, né, eles levarem para casa para poder fazer a utilização dele sem ser a utilização de proteção, por exemplo, para a praia, né? Então, no momento que houver um dano a esse equipamento, né, é de responsabilidade do empregado. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de EPIs e sua finalidade. Então, não vou falar um por um, vocês podem ler, para não ficar muito extensa a aula. Aqui os diversos tipos de luvas, né, que existem. Existem luvas de borracha, de PVC, PVA, de alumínio, de Viton. Depende muito do tipo de luva, vai depender do tipo de trabalho que eu vou exercer. Por exemplo, luva de látex, né? Geralmente eu vou utilizar para produtos mais simples, né? Produtos químicos simples, que não tem uma agressividade muito grande. Já a nitrila, ele já é mais resistente. Então, quando eu estiver utilizando para produtos químicos mais fortes, eu posso utilizar esse de nitrila. E eu tenho a nitrila descartável, né? Que é a nossa luva descartável. Então, essa que não tem, que é utilizado mais em questões de confeitaria, de saúdes, né? Então, vai variar de acordo com a sua atividade. Os tipos de bota do mesmo jeito, né? A gente tem vários tipos de bota, que elas podem ser impermeáveis para lugares alagados, encharcados, a bota para quem trabalha com eletricidade, que ela já é mais, que ela tem a parte do solado, que ela não é condutora, é isolante. A gente tem também a bota para que não pega fogo, enfim, dependendo da atividade que você vai estar exercendo, a gente tem uma bota específica. Então, assim, quando eu trabalho com indústrias que têm material inflamável, então a gente tem que ter botas, né? Por exemplo, não pode usar bota de PVC, porque ela é altamente inflamável. Tem que ser utilizada uma bota, por exemplo, que ela não seja construída por materiais inflamáveis. Aqui a gente tem os aventais, as capas, né, que são proteção para o tronco. E aqui alguns exemplos de máscaras, né? As máscaras, elas são utilizadas quando o trabalhador está exposto a poeiras, a alguns agentes químicos, como tintas, solventes. Então, de acordo com o tipo de partícula, a exposição direta do trabalhador, que vai ser determinado qual o EPI mais apropriado para a atividade. Os protetores auriculares, né? A gente tem esse aqui, que é tipo uma esponja, que é uma esponjinha, e a gente tem o abafador. Então, dependendo do ruído que é dentro do setor, que é na empresa, vai ser utilizado um ou outro. Então, os equipamentos de proteção individual, né? Então, assim, para ser considerado EPI, todo equipamento de proteção individual tem que ter o chamado CA, que é um certificado de aprovação. Então, esse CA que vai garantir, por exemplo, que aquele óculos ele não é um óculos de sol, e sim um óculos de um EPI. Ele que vai determinar, e essa determinação, essa aprovação, ela vem do Ministério do Trabalho. Então, ele certifica, né, aqueles protetores, botas, aventais, ele passa uma numeração e é chamado de certificação de aprovação. Então, no momento que eu faço a aquisição de um material desse, eu tenho que procurar se ele é certificado, o CA dele, no site do Ministério do Trabalho e ver se corresponde com o que está
escrito. Então, aqui a gente tem, né, o certificado de aprovação, que é um documento que o Ministério do Trabalho expede para garantir a qualidade e a funcionalidade do equipamento de proteção individual. Um exemplo de CA aqui, ó. A gente tem aqui a numeração e os dados, né, da especificação dessa bota, né, de acordo com a NBR ISO, mas o principal é esse CA aqui. Ele vai garantir a autenticidade desse EPI. E agora que a gente falou um pouco, né, sobre os equipamentos de proteção coletiva, vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos ou individual. Vamos falar agora dos equipamentos de proteção coletiva, né? E o que é um EPC? É todo dispositivo, sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores e os usuários e terceiros. Ou seja, o EPI ele vai proteger o indivíduo, né? Somente isso. Já o EPC são equipamentos que eu vou utilizar, dispositivos, que ele vai proteger todos os trabalhadores que estão naquele setor, ou da empresa, ou daquele grupo, enfim, ele vai ter uma proteção coletiva. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de EPCs, nós temos a plaquinha, né, de piso molhado, cones, fitas, né, sinalizadores, que podem ser bloqueando, ou até mesmo direcionando um caminho. A gente tem os cones de sinalização, né? Então, aqui está, que sinaliza se tem trabalho em vias públicas e orienta o trânsito também. As fitas de sinalização, que elas servem para delimitar ou isolar áreas de trabalho. Nós temos o chamado lava-óleos, né? Ele é muito comum em laboratórios, né? Então, ele fica na saída dos laboratórios. Então, pode ser que você, ao manipular um produto, um solvente muito químico, ele pode cair no seu olho. Então, esse dispositivo, ele fica na saída dos laboratórios para você fazer de imediato a lavagem dos olhos. Em laboratórios, nós temos as capelas, né, que é onde vai ser manipulado os reagentes químicos mais fortes. Vocês conhecem as capelas, né, temos laboratórios de química. E outros exemplos que a gente tem de EPC ventilação, né, essa ventilação pode ser ar-condicionado, ou sistema de aquecedor, se for regiões mais frias, ou sistema de ventilação também, é uma forma de EPC. Avisos, sinalizações, sensores das máquinas, o corrimão, o piso antiderrapante, exaustores de gases e fumaças. Então, esses são exemplos de EPC, ou seja, são equipamentos que vão atender, que vão prevenir acidentes, né, de toda, ou diminuir os riscos, né, de doenças, de acidentes, de todo o coletivo. E a pergunta, né, da atividade é: o extintor, ele é considerado um EPC? Então, essa é a primeira pergunta da atividade, uma pesquisa que vocês vão fazer. Então, vamos falar um pouquinho da sinalização de segurança, né? Quando a gente fala de sinalização de segurança, deve existir formas de aviso e informação rápida que possam auxiliar os elementos da empresa. Existe um conjunto de símbolos e sinais especificamente criados para garantir a fácil compreensão dos riscos ou dos procedimentos a cumprir nas diversas situações. Como assim, Renata? A gente tem aqui, a gente associa tanto a cor com um símbolo. Então, se a gente tem noção de uma placa de cor vermelha, ela vai significar para a gente o quê? Logo, proibição, atenção ou alarme, perigo ou alguma coisa de combate a incêndio, né? Então, a gente associa já a uma coisa mais perigosa, mais emergencial. Então, as placas, as sinalizações de segurança que eu quero chamar a atenção, eu tenho que colocar nas cores vermelhas. Já com a amarela, né, o alaranjado, amarelo alaranjado, ela serve como sinal de aviso, eu quero avisar. Né? Então, assim, proibida a entrada de pessoas não autorizadas, eu boto, ou atenção, né, são placas amarelas. Já azul significa obrigação. Por exemplo, se eu coloco no setor um desenho de um capacete na cor azul,
Então, eu já sei que naquele setor, ele tem que usar obrigatoriamente a cor azul, certo? A cor azul não, obrigatoriamente o capacete, porque lá tem uma informação, uma plaquinha de cor azul. Já o verde, ele significa salvamento. Então, eu vou utilizar muito o verde para sinalizar portas de saídas, locais de encontro, né? Quando tiver um incêndio. Então, quando você vê logo assim, você vai ao cinema, ao shopping, né? Você vê logo as plaquinhas. Saída na cor verde, escada. Então, essa sinalização de salvamento, de socorro ou situação de segurança, elas são sinalizadas na cor verde. A gente tem aqui alguns avisos, né? A questão da... E os desenhos também. Por exemplo, a gente tem esses desenhos, né? Que significa materiais tóxicos, radioatividade, neve, incêndio, eletricidade. Então, elas têm que cor? Amarela. Por quê? Porque são sinais de aviso. Por exemplo, eu coloco uma plaquinha dessa aqui perto de uma porta, eu já sei que ali é um aviso porque tem eletricidade, né? Se eu coloco, por exemplo, essa daqui, essa plaquinha aqui, que é como se fosse levantando um peso, eu estou avisando que naquele local pode ocorrer o quê? Quedas de produtos pesados. E, consequentemente, se eu coloco uma plaquinha dessa aqui que tem fogo, eu sei que naquele depósito, por exemplo, existe material inflamável. Então, eu estou avisando, estou alertando. Substâncias inflamáveis, substâncias tóxicas, né? A eletrocução, tropeçamento. Então, vamos falar um pouco das placas da sinalização de proibição. Então, geralmente, as sinalizações de proibição, elas têm a forma circular, tem um desenho em preto no fundo branco, e depois elas têm uma faixa, né, diagonal, que faz o corte de proibição. Então, aqui é um exemplo, né, proibido pedestres, né, e a gente vê também nas estradas, proibido ultrapassar, enfim, são plaquinhas que têm esse formato. Proibido fumar, proibido o uso de celulares, né? Proibida a entrada de pessoas não autorizadas, por exemplo. E aqui uma das exemplos de placas, né? De sinalização obrigatória. Proteção dos olhos, proteção de mãos, proteção de vias respiratórias. Então, a gente é obrigado a lavar as mãos. Então, quando eu tiver esses desenhos com essa cor, eu estou colocando que aquilo dali é obrigatório. Um exemplo aqui de capacete, que é obrigatório, proteção dos ouvidos devido ao barulho. E aqui, né, gente, que eu falei para vocês, a sinalização de segurança, né, que é a sinal de emergência, que é utilizada a cor verde. Então, quando eu quero dar informações de salvamento, eu utilizo, né, um desenho na forma retangular, com fundo verde, e as informações que a gente chama de pictograma, que são os desenhos, né, em fundo branco. Então, por exemplo, saída de emergência, dessa forma, verdinha. Direção de evacuação, né, quando é incêndio, a gente já sinaliza dessa forma. E primeiros socorros também. E aqui o lava-olhos. Então, tudo que eu quero sinalizar segurança, salvamento, eu utilizo a coloração azul com os desenhos brancos. Primeiro socorro, lava-olhos, enfim. Então, assim, essa aqui é só uma pequena demonstração da atividade, do que é visto, do que é exposto, né? Com relação propriamente dito de segurança. Então, falei de uma forma bem breve, bem assim, rápida. Então, fica assim a questão, a pergunta, a pesquisa. Se os extintores, eles podem ser considerados EPCs. Mas ainda vou fazer outras perguntas e eu coloco lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então, gente, até a próxima.